Muito bem, turma, questão 4 da Medicina Jundiaí 2022. Está na tela aí para você. Essa é uma questão muito interessante. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o tamanho, deixa eu ver, assim ficou bom, tá? Em que ela coloca lá, né, uma simpática historinha. Cloreto, eu simplesmente amo ficar abraçado a você. Aí o Cloreto fala, hehehe, sódio. Ah não, são aquelas águas. O que? Onde? E aí separar os dois nunca mais vão se encontrar, tá? Pensa num parzinho NaCl que separa, né, num mol de água, nunca mais esse parzinho vai se encontrar exatamente o mesmo cloreto e o mesmo sódio. Pode ser que se você evaporar a água, os cloretos e os sódios se juntem de novo, mas não exatamente os mesmos que estavam juntos antes, tá? Muito bem. É por isso que o Sódio falou lá, eu nunca te esquecerei. Ela tem muita coisa bacana nessa questão, né? Veja, o tamanho da representação dos íons, o sódio menor que o cloreto, isso acontece de fato, tá? E aí, o que acontece? A gente está vendo, né, o Na e o Cl, e você tem as moléculas de água representadas, né, ali, né, de maneira clássica, ali a forma angular, tá? E uma coisa bacana que eu não sei se vocês perceberam, a própria questão está te dando a dica da geometria da água. Se você olhar para essa molécula de água, olha aqui ó, como ela é um Vzinho, como ela é angular. Então, olhando para isso aqui, né, você já percebe que a água é angular, tá? Quer ver? Eu até tenho uma molécula de água bacana dessas aqui para mostrar para vocês. Olha só, eu gosto bastante desse modelinho aqui. Ele é legal, vou te mostrar. Ó. É isso aqui que ele está mostrando lá. Ó. Essa molécula de água que ele está mostrando é bem legal, né? Então, essa molécula de água, o que acontece? Ela vai ficar ao redor daquele Na+, daquele Cl-. O que ele está mostrando aí é o seguinte, o Na e o Cl estão sendo separados, tá? Ele está me mostrando um par iônico NaCl, ele não está mostrando toda a estrutura de um cloreto de sódio, tá? Mas eu posso interpretar que ele pegou um recorte bem pequenininho de um cloreto de sódio. Então, isso é uma questão muito aberta, você vai ter várias interpretações possíveis. Então, a primeira coisa que me vem à mente é, quando você joga NaCl na água, você vai inicialmente separar os íons Na+, e Cl-. Quem faz isso de separar os íons são essas moléculas de água que vão retirando esses íons do retículo. Esse processo de separação dos íons do retículo, ele envolve a dissolução do sal na água e também envolve a dissociação, a separação dos íons. E como é a separação de íons, a gente gosta de chamar essa dissociação de dissociação iônica. Ao mesmo tempo, os íons estão sendo recobertos por uma, né, camada de íons de moléculas de água. A gente chama essa camada de hidratação ou de solvatação, como você preferir. Tá? Então, quando ele pergunta qual é o nome do fenômeno, espera aqui que aqui é já a resolução, deixa eu colocar ela branca aqui, né? Como ele pergunta o nome do fenômeno, então o que a gente tem que perceber, né? Que os íons aqui estão sendo separados, tá? Então aqui os íons estão sendo separados. Então você primeiro separa os íons, esse processo de separação dos íons é a dissociação, e isso aqui representa a solvatação. Então eu diria assim, ó, que aqui, quando eles forem separados, eu estou representando a dissociação iônica. Quando as águas hidratam, eu estou representando a hidratação ou a solvatação. E isso aqui, ó, como tem um fundo azul, né, e a gente associa o fundo azul à água, talvez eu poderia dizer, né, que representa na hora que o sal inicialmente se dispersa na água e aí a água vai lá e começa a separar os íons. Então, o nome do fenômeno ilustrado, tá, ele pode ser a dissolução do sal em água. Na dissolução do sal em água vão acontecer também a dissociação, tá, e a solvatação. Então, o fenômeno representado, né, envolve tudo isso que eu falei para vocês. Então, eu diria assim, ó, no item A, qual o nome do fenômeno ilustrado na figura? Tá? É a dissolução do NaCl que envolve a dissociação iônica
a solvatação dos íons. Quando ele fala qual o nome do fenômeno ilustrado na figura, eu vou ter que usar a figura como um todo. Porque se eu olho só para isso aqui, eu estou separando os íons, é a dissociação. Aqui eu estou representando a solvatação. E aqui no começo, esse sódio está disperso na água para isso acontecer. Tá? Então, eu acho que ele quer representar a dissolução do sal com a consequente dissociação iônica e a solvatação dos íons. Tá? Representar por meio de geometria a molécula de água, indicando seu polo negativo. Ele já deu, né, a água desenhadinha para a gente. Então, como ele quer que a gente represente a geometria, você poderia fazer assim, ó, H, OH. Vou fazer aqui para você no rascunho. A água, ela tem dois parzinhos aqui assim. E esses parzinhos, eles fazem com que essa parte aí da água fique negativa e essa parte de baixo positiva. Então, nós teríamos que representar assim aqui, ó, o polo negativo da água. Ele pediu só para eu indicar o polo negativo. A figura me dá dicas disso? Sim, a figura me dá dicas disso. Por que a figura dá dica disso, hein, Cavê? Na própria figura. Você está vendo que ficou virado para o Na+? Vou fazer com outra cor que fica melhor. Ó, parece mais? Essa cor aparece melhor. Que para o Na+, ficou virado o polo negativo da água. Não sei se vai aparecer assim, deixa eu escolher uma outra cor, vai. Acho que aqui vai aparecer mais, assim aparece melhor. Ó. Esse é o polo negativo da água. E ao contrário, para o Cl-, tá, ficou virado o polo positivo da água, olha. Então, a figura estava te dando essa dica. Então, você poderia usar a própria figura para indicar o polo negativo. Não sei se vocês pensaram nisso, mas é uma coisa bem bacana que podia ser usada. Tá? Bom, temos uma questão de cálculo agora para fazer. Ele fala que a solubilidade do cloreto de sódio em 36 gramas, de 36 gramas por 100 gramas de água, já me deu a massa molar do cloreto de sódio. Tá? Então, vamos lá fazer essa continha. Assim, ó. 1. Solubilidade do NaCl a 20 graus, 36 gramas por 100 gramas de água. Sabe como é que interpreta isso? Assim, ó. Que você tem 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água. E isso dá 136 gramas de solução saturada. Então a gente lê assim, 36 gramas saturam 100 gramas de água e vão perfazer 136 gramas de solução saturada. Ele falou que você vai pegar 680 gramas de uma solução saturada nessa temperatura. 680 gramas de solução saturada vai dar uma massa de cloreto de sódio. Cuidado, pessoal. A primeira vez que eu resolvi isso aqui, eu não percebi rapidamente, tive que voltar depois de olhar com calma, que ele pediu a massa de sódio e não de cloreto de sódio. Precisa tomar cuidado com isso. Ó. Ele quer a massa de sódio. Então nós vamos fazer essa continha, ela vai dar 180 gramas. Tá? Opa, peguei a caneta errada. Essa continha vai dar 180 gramas. 180 gramas de NaCl. 1 mol de NaCl, ele tem 58,5 gramas de NaCl e em 58,5 gramas de NaCl, 23 gramas são sódio. Em 180 gramas de NaCl, você vai fazer a continha dessa massa de sódio. Vou chamar de M de X, vai, para não ficar com a mesma incógnita. Precisa pôr massa, não pode pôr X. Então o X da nossa questão, que é o que ele está pedindo, vai ser 180 vezes 23. Vou conferir a continha, sempre é bom conferir.
dividido por 58,5, conta chata de fazer, 70,77 gramas. Bem chatinha essa conta. Quando é assim, eu acredito que se você colocar 70,7, ele vai te dar a pontuação, tá? Não fica preocupado. 70,77 gramas de NA, tá aqui a resposta. Legal? Então é uma questão bem bonita. O que eu achei legal nessa questão, a dica que você tem ali em cima, na figura, mostrando o polo da água, quem está atraindo Na+, quem está atraindo Cl-, falando da solvatação, né? Então o fenômeno ilustrado na figura, ele é a dissolução do sal na água, que como consequência vai ter a dissociação iônica do sal e a solvatação dos íons, tá? Como a figura, né, tem 3 quadrinhos, né, então se a gente pensar no fenômeno como um todo, quando você joga o sal na água, o que você observa quando você joga o sal na água? Você observa a sua dissolução. Só que a dissolução do sal na água acontece e ela tem como consequência a separação dos íons do retículo cristalino, formando uma solução iônica. Tá? E esses íons ficam hidratados, ficam recobertos com água, com essa camada de solvatação. Então, eu acho que ele queria representar era exatamente isso. Tá certo? Muito bem, então essa aí foi a questão 4 da prova da medicina de Jundiaí de 2022. É isso aí.